Olá pessoal, sou o professor Ricardo da disciplina de Matemática. Esse vídeo é dedicado aos alunos do nono ano e hoje vamos ver aqui algumas particularidades de funções, certo? Vamos começar vendo os tipos de funções. Existem dois tipos de função, né? Função pra gente, que vamos estudar só até o nono ano. Função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Algumas particularidades que a gente tem que saber como definir se essa função é crescente ou decrescente. Uma função do primeiro grau, por exemplo, ela é escrita desse tipo aqui. A gente vê lá no oitavo ano, né? Onde esse y aqui, ele é a mesma coisa. Ele pode ser escrito como uma função em x, certo? Então y é igual a x mais b. Como y pode ser f de x, a gente também pode escrever isso aqui, certo? Não importa, os dois estão certos. O y é igual a x mais b ou f de x é igual a x mais b. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, saber de sobre a função, é calcular o valor numérico de uma função para qualquer valor de x. Por exemplo, se eu coloco uma função f de x igual a x mais 1, uma função bem simples, qual seria o valor do f de 0? Qual seria o valor do f de 5, por exemplo? É só pegar o 0 e o 5, né, e substituir nos valores de x. Então f de 0 é 0 mais 1, que é igual a 1. O f de 5 é 5 mais 1, que é igual a 6, certo? Esse aqui é o valor numérico. Às vezes tem questões que pode colocar um exemplo assim: f de x igual a 2x menos 3, por exemplo. Aí ele quer saber quanto é que é o f de 0 mais 2 vezes o f de 1 menos o f de 3, por exemplo. Quanto é que seria isso? Aí você faz cada um deles e substitui nessa expressão. Então o f de 0, 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, 0 menos 3 dá menos 3. O f de 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 3 dá menos 1. Então fica assim: 2 vezes 1 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. E o f de 3 seria 2 vezes 3 menos 3. Então o f de 3 seria 6 menos 3, que dá 3. Aí você pega cada um desses valores e substitui aqui, Então fica f de 0 menos 3 mais 2 vezes o f de 1, o nosso deu menos 1, menos o f de 3, deu 3. Então fica menos 3 menos 2 menos 3. Isso aqui dá menos 8. Bem simples, né? O valor numérico, eu lembro que eu já fiz um vídeo explicando sobre valores numéricos de função. Então nós não vamos repetir tanto esse assunto aqui não. Vamos para a parte de gráfico. A parte de gráfico é mais interessante. O gráfico de uma função, a gente coloca ele sempre no plano cartesiano, né? Formado por dois eixos, também que eu já expliquei nas últimas aulas. Temos o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Vamos colocar aqui um exemplo de uma função bem simples. f de x igual a 2x menos 2, certo? Vamos construir o gráfico dessa função. Então, primeira coisa que tem que fazer: atribuir valores para x, certo? Você faz uma tabelazinha assim, uma tabelinha. E eu sei que para montar o gráfico eu tenho que ter dois eixos, né? O eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é x, o eixo das ordenadas é y. Como eu já expliquei, o f de x é igual a y, então todos os valores aqui encontrados vão ser o valor de y, certo? Os valores de x eu vou atribuir. Olha pessoal, não esqueçam, vocês escolham apenas os valores de x, o y a gente calcula. Então você pode escolher qualquer valor aqui, qualquer número, só não pode repetir, certo? Não fica repetindo o mesmo valor. Se você colocou 2, 2, 2, não pode. Coloca só um 2, aí não coloca mais 2, não, coloca outro valor diferente. Outra coisa, tente se escolher sempre números pequenos, né? Para não ficar muito grande o cálculo. Então, por exemplo, eu vou colocar o 1, o 0, não precisa ser em ordem, viu? Vou colocar
o 2, vou colocar o menos 1 e o 3, por exemplo. Pronto, escolhi meus valores aqui. Não coloquei na ordem, tanto faz, não repeti nenhum deles, beleza. Outra coisa, quanto maior a quantidade, melhor será feito o gráfico, certo? Mais expressivo será o gráfico. Então dá para fazer só com 2 números? Dá para fazer com 3? Dá. Eu escolhi 5 aqui porque geralmente 5 não é uma quantidade tão grande e também não é uma quantidade tão pequena, né? Dá pra gente fazer e entender aqui. Então vamos lá. Quando for 1, f de 1, ser 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1, 2, menos 2 dá 0. Quando for 0, 2 vezes 0, menos 2. 2 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Quando for 2, 2 vezes 2, menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 positivo, aqui deu negativo, aqui deu positivo. Quando for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 com menos 2 dá menos 4. E quando for 3, fica 2 vezes 3 menos 2, dá 6, 6 menos 2 dá 4. Olha aí. Agora eu vou montar o meu produto cartesiano. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E vou colocar os pontos, ó. Sempre, ó, igual eu falei da última aula. A direita positivo, acima positivo, a esquerda negativo, abaixo negativo. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, 1 e 0. 1 é no x, então a direita positivo. Como marquei 0 no y, eu vou marcar em cima do eixo, né? O 0, 0 é na origem aqui, né? Então ele vai estar aqui o ponto. O próximo, 0 menos 2. Vou botar 0 aqui no início, né? Menos 2 está para cima ou para baixo? Para baixo, né? Negativo. Menos 1, menos 2. Ó, mais ou menos essa noção tem que ter mais ou menos uma... em escala, né? Ó. Daqui para cá é 1, então aqui vai ser 2. Esse aqui agora, 2 e 2. Então daqui para cá é 1, então daqui é 2. 2 e 2, né? 2 para cima, 1, 2. Então 2 e 2. Próximo, menos 1 e 4. Menos 1, né? Daqui para cá é 1, menos 1 e menos 4. Aqui é 1, 2, menos 3, menos 4. Bem aqui. E o outro é 3 e 4. 1, 2, 3. Aqui vai ser o 3 e aqui o 4. É bem simples, né? Montar o gráfico. E aí você liga aqui, ó, com uma régua, viu? Pra ficar bem bonitinho. Uma equação do primeiro grau sempre vai ser uma reta, viu? Tanto faz ser assim ou assim. Sempre vai ser uma reta. Toda equação do primeiro grau, toda função do primeiro grau vai ser uma reta. Agora é o seguinte, ó, uma particularidade muito importante é saber se ela é crescente ou decrescente. Uma função vai ser crescente somente quando os valores de A for positivo. Se o valor de A for negativo, vai ser decrescente. Então, se o A for maior que 0, positivo, né? A função é crescente. Certo? Se o A for negativo, ou seja, um número menor que 0, ela é decrescente. Então, nesses exemplos aqui, ó, por exemplo, essa aqui, o A é positivo, 2, né? Crescente. Né? O A aqui também é crescente. O A é 2, positivo, crescente. Se eu colocar a função desse tipo aqui, f de x igual a menos 5x mais 4. O valor de A aqui é menos 5. Então ela é decrescente. Certo? Isso aqui é muito simples, eu deixei por isso que é muito simples de determinar se ela é crescente ou decrescente. Porque é só analisar o valor do A, né? Aqui é o A e aqui é o B. Outra coisa, ó, quando você estiver montando o gráfico de uma equação, a crescente ela sempre vai dar para aquele sentido, certo? O gráfico. Olha o nosso aqui, ó. Ficou assim, entendeu?
Ela sempre vai dar nesse sentido. Crescente. A decrescente, ela vai ficar nesse sentido aqui, ó. A decrescente já é nesse sentido. Certo? Você pode fazer o teste aí, ó. Vamos pegar aqui uma função bem pequena e bem rápida pra gente fazer, para o vídeo não ficar muito grande. Menos 2x mais 1. Vamos colocar 3 números para você ver como dá certo. 3 números pequenos. Vou colocar o valor de x, o valor de y. Vou colocar 0, 1 e 2. Quando for 0, o y vai ser quanto? Menos 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 dá 1. Então vai ser 1. Quando for 1, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E quando for 2, fica menos 2 vezes 2 mais 1. Dá menos 4 mais 1, que dá menos 3. Aí você monta o gráfico. A função aqui, o A é negativo, então ela é decrescente. Então nosso gráfico tem que ficar desse modo aqui, né? Então vamos lá. 0 no x e 1 no y positivo. Então vai ficar aqui 1 e menos 1. 1 e menos 1. E o outro é 2 e menos 3. Então aqui é 1, aqui vai ser 2. Aqui é menos 1, né? Menos 2 e menos 3. Se você observar, negativo, a função decrescente, o gráfico fica nesse sentido aqui. Certo? Então, pessoal, vocês vão fazer lá o passo a passo dos exercícios que eu vou postar lá no WhatsApp. Façam, que é muito importante, tem mais explicações referente a esse conteúdo bem aprofundado lá. Esse conteúdo não é muito difícil, é muito fácil, muito simples, mais fácil que os conteúdos iniciais, certo? Não tem problema nenhum para entender. Vocês podem tirar suas dúvidas no WhatsApp, mandando uma mensagem no privado, ou pode deixar aqui nos comentários, viu? Até mais, bons estudos.